Então, olha só, pessoal. Nessa questão 7 aqui do MOC 14, ele fala o seguinte. Enéia vai colocar 3 círculos em um plano de tal forma que cada um deles vai ser tangente um ao outro e os centros deles vão ser... Se você interligar os centros dele, você vai obter um triângulo retângulo. Sabendo que o raio dos círculos são expressos em números inteiros, qual dos seguintes sets poderiam representar as medidas desses raios, desses círculos? Então veja que ele precisa dos raios dos círculos, né? A figura seria essa daqui, olha só. Se nós tivéssemos aqui um círculo, 3 círculos na verdade, nos quais eles estariam tangenciando uns aos outros, e nós traçássemos aqui retas interligando os centros deles, nós obteríamos aqui um triângulo retângulo. E aqui a medida de A, por exemplo, seria R1 mais R3. A medida de B, que é esse lado aqui do triângulo retângulo, né? Se a gente for fazer aqui, ó, lembrar do nosso triângulo retângulo, nós fazemos que o lado menor aqui seria A, eu estou chamando de A, o cateto maior seria B, e a hipotenusa estou chamando de C, tá? Então aqui, B vai ser R1 mais R2 e C vai ser R2 mais R3. Com isso, nós obtemos essas relações aqui. E olha só que interessante. Nós devemos lembrar quais são aqui algumas medidas que um triângulo retângulo poderia assumir. Então nós temos 2 triângulos retângulos que são assim clássicos na matemática. Um deles é o triângulo retângulo 3, 4 e 5. O outro deles é o triângulo retângulo 5, 12 e 13, tá? Esses daqui nós precisamos lembrar deles, desses números. Então, quando você ver um triângulo onde você tem 5, 12 e 13, pode saber que esse triângulo é retângulo. Se você ver aqui um triângulo nos quais os catetos e a hipotenusa apresenta como medida 3, 4 e 5, pode saber também que esse triângulo é retângulo. Visto isso, o que eu posso falar? Olha só, eu sei que o cateto menor aqui, desse triângulo retângulo, né, ele vale 3. Então eu vou fazer o teste para ver se por um acaso esse triângulo aqui poderia ser um triângulo retângulo com essas medidas. Eu sei que A vai ser aqui o cateto com a menor distância, porque veja que aqui eu vou ter o círculo vermelho com o menor raio, o círculo verde como o segundo maior raio e o círculo azul como o terceiro maior raio, tá? Nesse jeito, eu sei que A seria o cateto menor. Seria o cateto no qual eu pegaria ali R1 e R3, que seriam os 2 menores raios, né? Olha só que interessante. Então, R1 mais R3 seria igual a 3. R1 mais R2, que seria esse daqui, o cateto B, ele seria igual a 4, porque é este cateto aqui de baixo, né? Depois, a soma dos raios dos círculos maiores seria a nossa hipotenusa, que valeria 5. Ok, pessoal, visto isso, o que dá para a gente fazer aqui? Nós podemos fazer algumas operações matemáticas. Eu vou copiar isso daqui, então, para a próxima página ali, para a gente poder ter um pouco mais de espaço. Aí, foi. Tá, então olha só. O que eu consigo fazer aqui? Se eu, por exemplo, fizer a equação A multiplicada por menos 1
mais a equação, a segunda equação aqui, né? A equação de B, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, olha só, vou pegar esses dois parzinhos aqui de equação. Então, eu tenho R1 mais R3 é igual a 3. R1 mais R2 é igual a 4. Vou multiplicar a primeira por menos 1. Então, eu vou ter aqui menos 3, menos R3, menos R1. Beleza. Deixa aqui indicado. Depois eu faço a soma dessas duas equações. Menos R1 mais R1, 0. Menos R3 mais R2, R2 mais R2 menos R3. Tudo isso é igual a menos 3 mais 4, 1. Desse jeito, eu descobri que R2 vai ser igual a 1 mais R3. Pego esse R2 e vou substituir aqui. Pego esse R2 e vou substituir aqui na C. O que eu vou ter? R2 mais R3 é igual a 5. Substituindo agora, eu sei que é 1 mais R3, né? R2. 1 mais R3 mais R3 é igual a 5. 1 mais R3 mais R3 é igual a 5. Aqui eu vou ter 2R3 e eu passo o 1 subtraindo para o outro lado. 5 menos 1. R3 vai ser igual a 5 menos 1. 4 divididos por 2. R3 é igual a 2. Agora eu vou pegar, eu já sei o valor de R3, eu vou substituir aqui para achar o valor de R2. Então eu vou ter que R2 mais R3 é igual a 5. R2 mais 2 é igual a 5. R2 eu vou descobrir que vale 3. Isso aí, né? 5 menos 2, 3. Beleza, R2 vale 3. Agora eu vou pegar e vou substituir R3, olha só, aqui na primeira equação para descobrir R1. Então eu tenho que R1 mais R3 é igual a 3. R1 mais 2 é igual a 3. R1 vai ser igual a 3 menos 2. R1 é igual a 1. Tá. Isso daqui foi um par de solução que nós conseguimos achar. Achamos aqui o valor de R1, R2 e R3. 1, 2, 3. A gente vai ter que voltar lá e ver se esses pares estão entre as alternativas que nós estamos considerando. Veja que eles não estão. Então, o que acontece? Nós temos que testar agora para o segundo parzinho aqui de triângulo retângulo, tá? Só que agora, ao invés de nós usarmos 3, 4 e 5, nós vamos usar o quê? 5, 12 e 13. Tá. Agora, o 5 é o menor cateto aqui, vai ser A. O 12 é o B e o 13 é a hipotenusa. Copiando essas equações e as levando aqui para baixo. Vou fazer então aqui de um jeito mais direto, tá? Então, olha só, multiplicando a primeira por menos 1, eu vou ter que R2 menos R3 é igual a 7. Multiplicando a primeira por menos 1 e somando com a segunda, né? Vou usar a mesma estratégia da tentativa de antes, tá? Então, eu sei que R2 é igual a 7 menos, mais R3. Vou substituir R2 na terceira. Então, eu tenho R2 mais R3 é igual a 13. 7 mais R3 mais R3 é igual a 13. 2R3 é igual a 6. R3 é igual a 6 sobre 2. R3 é igual a 3. Isso eu substituo agora aqui na primeira para achar R1.
Eu sei que R1 mais R3 é igual a 5. R1 mais 3 é igual a 5. R1 eu vou descobrir que é 2, tá? Agora eu substituo R1 aqui para descobrir R2. R1 mais R2 é igual a 12. 2 mais R2 é igual a 12. R2 é igual a 10. Descobrir qual que é o valor de R2. Então, eu tenho aqui, os valores aqui poderiam ser 2, 3 e 10. Se eu voltar lá, qual é a alternativa que nos dá essa resposta? A alternativa B, 2, 3 e 10.